Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o reinado de Ezequias, lição de número 11. E nós vamos estudar hoje e eu quero já começar falando com vocês que, lembrando que a nossa abordagem está sempre ligada ao tema da lição e, consequentemente, a gente pode concordar com alguns assuntos que tem na lição, na revista, mas o nosso objetivo é comentar o tema da lição e comentar o capítulo a qual está sendo estudado exclusivamente, porque o texto está em 2 Reis, um livro bíblico bem conhecido. Mas, iniciando a nossa leitura do texto áureo que diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 5. Nós queremos conversar um pouco sobre a situação do rei, e nós temos um pequeno problema que a gente vai encontrar no livro, que é o problema cronológico. Claro que não vamos citar aqui essa dificuldade, cremos que, se Deus nos dando oportunidade, estaremos falando até a 13ª lição, que é a nossa última aula, sobre o problema cronológico do livro de Reis. Mas, iniciando, a primeira coisa que a gente tem que observar, eu quero começar aqui lembrando o significado do nome do rei, que significa o Senhor, ou Yahvé fortalece. Ele era filho de Acais e pai de Manassés. A gente tem isso registrado tanto em 2 Reis capítulo 1, 18, tanto capítulo 20, versículo de número 21. O que a gente precisa ter em mente antes de começarmos a nossa leitura aqui objetivamente e detalharmos alguns pontos? Eu quero entrar em alguns problemas aqui que está registrado no livro e para nossa maior compreensão. O que a gente precisa entender primeiro? Precisamos entender que o rei Ezequias, ele entra numa sucessão, num período extremamente calamitoso dentro do reino de Israel. Quando eu falo Israel, eu falo de toda a nação, todo o território, mas exclusivamente no reino de Judá, porque o que acontecia na vizinhança do norte automaticamente ia refletir na vizinhança do sul. Então o problema dos vizinhos iam acarretar problemas também para eles. E é o que acontece. A gente vê quando os inimigos, tanto Síria, tanto a Síria, invadia o reino do norte, também queria invadir o reino do sul. E assim sucessivamente a gente encontra toda essa dificuldade. Então é no período de domínio do inimigo do reino do norte, que vai acarretar futuramente na deportação para a Síria. É nesse contexto que o rei Ezequias está sendo levantado, assumindo, sendo sucessor de seu pai. Então, um período extremamente perigoso, que o rei começa e se levanta. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, quem foi o rei Ezequias? Ocupou a posição de segundo maior rei de todos os tempos, e o primeiro em Judá. Então, o segundo maior rei, porque o maior rei em Israel, em comprometimento, responsabilidade diante de Deus, é o rei Davi. Ele, a Bíblia, a gente leu aqui até no texto áureo, que não tinha rei semelhante a ele. Ele foi um rei extremamente compromissado com a palavra, com a lei de Moisés, que era o norte para todo rei. O rei todos os reis deveriam seguir a lei de Moisés de uma forma compromissada, com responsabilidade e compromisso, e aplicar. E por isso que eles deveriam ler a lei, para que não viesse extraviar ou mudar de posição, se afastarem de Deus e da vontade do Senhor. Então, do Judá, ele é o primeiro, o maior rei. E o Josias, que vai vir posterior a ele, seguiu o seu espaço. O único que seguiu o seu espaço foi Josias, nem o seu filho seguiu.
Sua virtude é vista na forma de orar e na grande celebração da Páscoa. Sua conduta foi sem igual. Uma Páscoa semelhante foi realizada só na época de Salomão. Segundo Reis, capítulo 30, versículo 26, vai registrar a tamanha Páscoa que ele fez, que ele envia emissários para reunir o povo para esta reunião. Então, neste primeiro ponto, o que eu quero observar com vocês aqui? Não só a vida do rei Ezequias, mas a conduta atual do povo de Deus. Primeiro, a gente hoje precisamos ter pastores que sejam um exemplo, não só para o rebanho, mas, como disse Paulo, seja exemplo dos fiéis, mas serem exemplo em comportamento, em relacionamento para com Deus. Sofonias, capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre aqueles que não perguntam pelo Senhor. Que na realidade o perguntar ali seria melhor traduzido, até fácil para a nossa compreensão, não consultam a Deus. Há pastores hoje que as suas atitudes e comportamentos não são atitudes direcionadas e conduzidas por Deus. Eles simplesmente fazem o que querem, não andando debaixo da direção que o Espírito Santo lhe proporciona. Um pastor, um líder, deve tomar as suas atitudes e seguir os seus passos mediante a orientação do Espírito. Lembrando que Moisés falou: não vou arredar os meus pés daqui se o Senhor não for conosco. E pastores hoje tomam diversas atitudes e comportamentos sem a orientação e a palavra de Deus. Quando a gente olha o comportamento dele de agregar a todas as pessoas a Páscoa, então a gente trazendo para os dias de hoje, o que a gente observa? A gente observa que há uma necessidade, não que qualquer pessoa venha participar da Páscoa do Senhor ou da ceia do Senhor, mas que a gente tenha um ministério ou um trabalho que a gente consiga agregar mais pessoas a estarem perto de Deus, na casa de Deus. Ele não mandou que as pessoas celebrassem a sua Páscoa em suas casas, mas que viessem a Betel, viessem a Jerusalém, para que ali pudessem celebrar a devida Páscoa, a ceia da Páscoa ao Senhor. Então, a convocação do rei representa uma comunhão, uma união, uma intimidade, uma koinonia. E é isso que a igreja de hoje precisa. Não é cada um fazer o que quer, mas buscarmos fazer simplesmente aquilo que agrada e que seja da vontade de Deus. Então, no capítulo 18, versículo 4, a gente vai encontrar alguns feitos de Ezequias. Claro que eu poderia aqui inverter algumas posições, mas a gente vai seguir a ordem do capítulo 18, como ali abordado. Então, primeiro, tirou toda a forma de idolatria no meio do povo. Hoje, eu já citei isso aqui nas outras aulas, que hoje a gente não tem idolatria no sentido de imagem de escultura, mas tem os amantes de si mesmos, já citei isto aqui. Tem as pessoas que idolatram certas pessoas, só fulano é bom, só fulano é melhor, só fulano que entende, só fulano que faz. Então isto é idolatria. Minha igreja é melhor, minha igreja que tem, minha igreja que pode, isso é idolatria. A gente precisa entender que a adoração, ela é exclusiva. A Bíblia diz que a adoração é exclusiva a Deus Pai. Até eu vou ousar em dizer aqui a seguinte coisa: numa certa revista nossa anterior, o comentarista colocou que a gente deve adorar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o próprio Deus, aí tudo bem. Mas como a teologia divide Pai, Filho e Espírito Santo formando uma trindade, a adoração que a Bíblia expressa é uma adoração exclusivamente ao Pai. Jesus falou em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
A adoração é para o Pai, a reverência é para o Pai. Ah, mas pastor Manuel, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, vai falar que todo joelho e toda língua vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória do Pai. A glória é dele, o louvor é para ele. Então, primeiro ele tirou todo tipo de idolatria. Que tipo de idolatria ele tirou? Tirou os altos, ou seja, os postes ídolos, as estátuas, tirou, fez em pedaço, e isso aqui é importante, a serpente de metal que Moisés fizera. Está no versículo 4 do capítulo 18. A gente precisa entender o seguinte: há métodos, e eu estou apoiando ao texto que a gente fez a leitura e o fato que aconteceu no deserto, que Deus deu exclusivamente para aquela ocasião, e para aquela ocasião, não deve ser servido nem utilizado para outros momentos. Então há uma idolatria com certo tipo de comportamento, há uma idolatria com certo tipo de atitude, e isso simplesmente é errado. Contrário à vontade de Deus. Então ele destruiu a imagem de metal, a serpente de metal que o povo estava adorando, que era chamado de Neustan, que em hebraico significa pedaço de bronze. Então era essa conotação, esse codinome que ela teve, pedaço de bronze. Então era um pedaço de bronze por causa do tempo também, e o povo estava ali adorando. A gente hoje, pessoas hoje, que adora tudo e qualquer coisa, e não direciona a vontade a Deus. Eu disse numa certa aula bem passada, não desta lição dessa revista, que o termo grego para outro é steros, que significa outro em qualidade, não outro em quantidade. Então quando a gente lê que não deve adorar dois senhores, que há de agradar um e entristecer ao outro, ou seja, a qualidade da adoração muda, vai ser diferente. E infelizmente quando a gente extravia nossa adoração para outra coisa, para outro elemento, a nossa adoração para Deus perde a sua eficácia, o seu valor central. E uma coisa é bom a gente pensar: Deus é exclusivista. Deus não aceita a adoração dele dividida com ninguém. Deus ou é 100% ou 95%, 99%, para ele não serve. A gente pode até se sentir satisfeito, mas Deus não. Não se sente mesmo. 2. Um rei que confia no Senhor. Eu quero aqui, vou aproveitar nessa minha Bíblia aqui e vou ler versículo de número, capítulo 18, versículo de números 5 e 6. Olha o que diz 5 e 6. Pôs a sua confiança em Yahvé, Deus de Israel. Depois dele não houve entre todos os reis de Judá quem se lhe pudesse comparar, e antes dele também não houve. Versículo 6. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos de Yahvé, e perseverava na lei de Moisés. Então era esse tipo de comportamento que o rei Ezequias ele tinha. Era um comportamento que a gente vê expresso pela sua conduta e elogio que o escritor assim o faz. Então, um rei que confia no Senhor. Primeiro que a confiança dele nunca foi vista. Era uma confiança plena e completa. Claro que a gente vai entrar mais no final em alguns pontos aqui que pode trazer uma certa dúvida desta confiança do rei. Mas como a gente está tratando de um rei, de um período extremamente ruim, então você encontra um rei que busca a presença do Senhor, que se direciona para Deus, com certeza há de ser louvado. Não vamos dizer que o rei Ezequias era um rei perfeito,
mas ele era melhor do que todos os demais que o antecederam e dos que o sucederam. Então, por isso, ele é elogiado. Um rei é chegado a Deus, que guarda os seus mandamentos. Então, o que o rei fez? Ele se achegou a Deus, se aproximou de Deus. E a Bíblia é muito clara em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Se queremos ser abençoados por Deus, devemos buscar a Deus e crer que Deus é galardoador daquele que o busca. Quem busca a Deus é abençoado, é próspero, alcançam bênção sem necessidade de lutar por ela, porque o aproximar de Deus está perto de Deus, consequentemente as bênçãos lhe alcançam. Observação. Por consequência, o Senhor foi com ele para onde quer que saía. Debaixo da autoridade de Deus, o rei se conduzia com prudência. Eu quero aqui chamar a atenção para um detalhe. O aproximar de Deus tem que caracterizar, tem que acrescentar na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um rei, como aconteceu na vida do rei Ezequias, alguns comportamentos visíveis. Então não adianta o rei falar que orava, como a gente vê em algumas outras ocasiões, se o comportamento e a atitude dele não representa isto. Então o que representava o comportamento de Ezequias era ele ser um rei que se achegou a Deus, e se achegou a Deus, que iria produzir na vida dele? Prudência, santidade, responsabilidade, comprometimento com a obra, comprometimento com Deus, comprometimento com a casa de Deus. Tudo isto vai estar intrínseco e envolvido dentro do chamado daquilo que nós nos comportamos com o Senhor. Então não adianta eu dizer que estou perto de Deus, eu dizer que tenho a Deus, mas as minhas obras não expressam a isso. Então, por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 16, vai dizer o seguinte: confesso que capítulo 1, versículo 16, confesso que conhece a Deus, mas negam com as suas obras. Então, não adianta eu confessar, eu tenho as minhas obras que vão expressar aquilo que eu sou, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou expressando de uma forma abstrata, tem que se tornar concreto com as minhas obras e com as minhas atitudes. Então é isso que vai expressar. Então, o rei se chegou a Deus, é um rei achegado a Deus, é um rei que confia no Senhor. Mas como que a gente sabe que esse rei é um rei que confia no Senhor? Pela sua prudência e suas atitudes e comportamentos. Pois bem, 3. A presença de Deus não suporta inimigo. Versículo de número 7 e 8 do capítulo 18. E eu vou ler aqui mais uma vez. A presença de Deus não suporta inimigo, ou seja, não cabe junto com a presença de Deus a presença de inimigo. Por isso, se revoltou-se contra o rei da Síria, mas não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus em Gaza, devastando o seu território desde a torre de vigia até as cidades fortificadas. Então, como ele se achegou a Deus, a Bíblia diz o seguinte, em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para que a gente possa ter capacidade e condições para resistir o diabo, não são as nossas forças, nem comportamento, nem capacidade. É o sujeitar a Deus que vai nos dar a condição devida para resistir o diabo. Então, o primeiro passo é sujeitar a Deus. Aqui, o rei se achegou a Deus. Se achegou a Deus, consequentemente, não tinha como ele estar perto de Deus e estar submisso à Síria e estar com aliança com qualquer outro tipo de reino.
A presença de Deus não permite isso. Então se revoltou contra a Síria e não o serviu, e feriu os filisteus. Foi o que ele fez. 4. O oscilar da presença de Deus pode nos levar a perder tudo. Isso está no capítulo 18, versículo 14 e 15. Por que eu coloquei o oscilar da presença de Deus? A gente vai discutir um pouco mais para frente isso aqui também. Porque quando a gente vê o rei Senaqueribe entrando na cidade, e o rei Ezequias, que expressou tanta confiança, pegando os ouros e a prata da casa do Senhor, e dando a Senaqueribe, pedindo para ele se afastar dali, que ele seria submisso, etc e tal, a gente encontra uma certa dificuldade. Porque, ou ele, se o texto segue uma ordem cronológica, ele iniciou confiando em Deus e depois se extraviou. E isso é extremamente danoso. Então eu quero ler o versículo 14 e até o 15. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. O que foi cometer um erro? Não ser mais submisso ao rei, provavelmente não enviando os seus tributos, os seus impostos. E tira-te de mim e aceitarei as condições que me impuserem. Infelizmente há pessoas hoje fazendo acordo com o diabo depois que fez acordo com Deus, e isso vai trazer não consequências melhores, não vão fazer que o inimigo abrande, mas que o inimigo piore a situação, porque ele percebeu a sua fraqueza. Então o rei da Síria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias entregou toda a prata que se achava no templo de Javé e nos tesouros do palácio real. Então ele pegou aquilo que era da casa de Deus para dar ao rei. Então, quando a gente oscila na confiança ou da presença de Deus, consequentemente a gente vai perder aquilo que temos. Vamos arrancar da casa de Deus para darmos para o inimigo. Por causa de quê? Por causa do esmorecer de nossa confiança e atitude. Então, se humilhar diante do homem, quando deveria se humilhar diante de Deus, foi o que Ezequias fez. O que você quiser eu vou fazer. B. Expressa uma submissão ao inimigo, quando deveria expressar rejeição. Ele deveria rejeitar o inimigo, continuar rejeitando, porque o socorro de Deus é vir. Observação: tudo o que me impuseres levarei ou farei. Ele falou que ia cumprir tudo que o rei da Síria ia fazer, simplesmente para ter alívio, mas na realidade fez o rei da Síria ter mais confiança, e como dominou o reino do norte 5 anos antes, então ele falou: vou fazer a mesma coisa com o reino do sul também. Então foi esse pensamento que o rei da Síria provavelmente teve. C. O que se dá da casa do Senhor quando não se confia no Senhor. Então ele pegou os tesouros do grande rei e deu a um rei humano. Ou seja, ele pegou, usurpou, roubou a casa de Deus para manter o privilégio, a proteção do rei, manter uma política de boa vizinhança. E trazendo para os nossos dias, não só falando de dinheiro, mas a pessoas que na obra de Deus, pastores, líderes, cantores, pregadores, e assim por diante, qualquer pessoa, estão fazendo política de boa vizinhança, não querendo desagradar os outros, mas desagradando a Deus, e roubando, furtando as coisas da casa de Deus, roubando a Deus o seu culto, roubando a Deus sua reverência, roubando a Deus sua adoração, para simplesmente agradar a outro. Por isso que a Bíblia diz que a minha glória não darei a outra. Deus não aceita divisão de adoração de ninguém. Cinco, erro de Senaqueribe: zombar do povo e da sua confiança a Deus. Versículo 18, capítulo 18, versículo 19.
B. Comparar a ver com outros deuses das nações. Versículo 34 a 35. Então, Senaqueribe, como ele veio devastando, e ele lança até uma zombaria, quando ele fala para os representantes do rei, que Deus deu a cidade de Judá para eles. Eles zombam, porque provavelmente ele sabia das outras profecias relatadas ao reino de Israel e Judá, pelo comportamento, a cobrança de Deus. Então ele zombou da cara do rei, falou: não, vocês têm que sujeitar a mim, porque o seu Deus deu a cidade de vocês para mim. E comparou ao Deus, o nosso Senhor, como a qualquer outros deuses de outras nações, que era um Deus de madeira, de palha, de ferro, de qualquer outra coisa, mas que não tinha condições alguma de proteger as suas cidades. Então a gente falou: como eu vim devastando as outras cidades, vou fazer com essa cidade também. Então que confiança é essa? Se confia em quem? No Egito? Aquela cana quebrada, que não serve para nada? O seu Senhor deu o norte para a gente vai também possuir a sua cidade. Observação: o fato ocorrido do rei Ezequias ter dado ao rei da Síria prata e ouro mostrou o pavor ao invés de confiança. Porém, essa passagem não está em ordem. Por que eu coloquei que essa passagem provavelmente possa não estar em ordem? Porque pode ter acontecido o seguinte fato, de essa passagem aqui, por exemplo, a gente vai encontrar, acho que é no versículo de número, acho que é 9, a gente encontra ele rejeitando o rei da Síria. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele rejeita, não é mais submisso ao rei da Síria, só que o relato que vai contar que ele não é mais submisso, exclusivamente, são os relatos posteriores. Então o que a gente entende? Porque se o rei, por exemplo, o texto está falando que ele manifestou confiança, ele foi um rei confiante, e a gente encontra ele agindo desse jeito, a gente vai fazer que o rei confiava ou não confiava, o rei adorava ou não adorava, o rei confiava em Deus, estribava em Deus ou não estribava. Então eu quero entender que provavelmente o texto segue um paralelo, e este paralelo pode ser visto que o versículo 10 e 17 ao 37 segue-se junto. São versículos que provavelmente tem uma ordem. Nessa versão aqui eu não vou achar. Rapidinho eu vou ler para vocês, para a gente começar a entrar para a conclusão. Capítulo 18, versículo de número 10. 18:10, tomaram, Samaria, tomaram o fim. Aqui, Samaria foi tomada. Versículo 7 vai dizer o seguinte, é aqui que eu quero. Contra o rei se revoltou e não serviu mais a Síria. Então, se ele não serviu mais a Síria, versículo 7, capítulo 18. E quando o rei da Síria se revolta contra ele e dá as pratas e o ouro da casa de Deus, fica uma coisa um pouquinho estranha e invalida o que o texto anteriormente, versículo 4, estava falando e elogiando o rei, que era um rei confiável, que não teve rei igual a ele. Então a gente entende que esse comportamento dele foi um comportamento inicial, que provavelmente quando o rei da Síria foi invadir o reino do norte, também provavelmente tentou invadir o reino do sul, e com isso ele ofereceu para que ele saísse dali. Então, como a história também não tem no objetivo, não é delinear, explicar com calma todos os detalhes, a gente não tem todas as informações.
Mas uma coisa a gente sabe, que o rei, o pai dele, o Acais, tinha aliança com o rei da Síria e servia aquele rei. 6. O que pode fazer um rei temente agir errado? É o que a gente já está comentando agora. O rei ele agiu errado quando deu a prata e o ouro, que provavelmente eu acredito que seja anterior, quando ele já veio já submisso ao rei da Síria. Quando o rei da Síria vai invadir o reino do norte, ele, para aliviar, não sofrer o mesmo problema, ele oferece a prata e o ouro. Depois, no versículo 7, que já é outro fato, é o fato que ele deixa de servir o rei da Síria. B. A atitude de Ezequias foi quando recebeu a notícia da invasão. Isso na segunda instância coloco eu. Ele rasgou a sua veste, mas quando ele agiu errado, ele não rasgou a sua veste e nem se cobriu de pano de saco, e não entrou na casa de Deus. O Ezequias, ele deveria se humilhar na presença de Deus, como fez em algumas outras ocasiões. Observação: não humilhação, a não humilhação maior do que melhor, a não humilhação é maior do que orar na casa do Senhor. Então, não adianta um rei ele orar, ele entrar na casa de Deus, que naquela época os reis entravam na casa de Deus mais por obrigação do que por reverência, porque continuava mantendo as idolatrias circundando adjacente e paralelamente dentro do povo. Então, o que representava um rei que servia a Deus era a sua humilhação, era rasgar as suas vestes, coisa que Ezequias fez quando recebeu a notícia negativa do inimigo entrando na sua terra, e ele sabia que Senaqueribe ia fazer, e o que ele falou ele ia cumprir se Deus não se levantasse a favor dele. E uma coisa que a gente encontra aqui, como já citei, estou falando de capítulo 1, versículo 6, ele foi consultar a Deus, foi perguntar a Deus através do profeta Isaías qual era a atitude que ele deveria tomar. Conclusão: o rei consulta o Senhor, pede a Deus, não só para ouvir a sua oração, mas também as palavras de Senaqueribe, ou seja, as afrontas de Senaqueribe. Senaqueribe estava afrontando a Deus. Por isso que um dos erros de Senaqueribe foi comparar o Deus de Israel, Yahvé, com os outros deuses pagãos, que não tinha nada para poder resistir às afrontas deles e à atitude deles. Não podia fazer nada, porque eram deuses continuam sendo deuses mortos, sem vida. Por isso o nome do Deus de Israel é o Deus vivo, porque é um Deus que respira, é um Deus que fala, é um Deus que se locomove e é um Deus que opera. Dizendo para Deus que essa afronta não era dele, mas de Deus. Deus, através de Isaías, diz que ouviu a oração. Deus diz que ouviu a oração. Então a gente, agora quero terminar a minha fala, e eu vou terminar aqui, eu tenho algumas outras coisas, mas vou terminar aqui, que são os feitos de Ezequias. Ezequias fez piscina, fez aqueduto, fez armazém, fez estribaria e edificou cidades. Então Ezequias foi um rei excelente em vista de todos os demais, até mesmo o próprio Davi teve os seus pecados, teve os seus erros como qualquer outro. Então não são os nossos pecados que vão nos qualificar, mas o que vão nos qualificar vai ser a nossa humildade, a nossa sinceridade e o nosso rasgar de veste. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos nas potentes mãos de Deus, e que Deus no seu tempo sempre há de nos exaltar. O que vale para o cristão não são a multidão de pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que vale para nós é viver uma vida de humilhação, uma vida de rasgar de veste. E o Novo Testamento vai expressar de uma forma melhor, dizendo: não rasgar suas vestes, mas rasgar o coração, se derramar diante de Deus, para que os nossos inimigos, representados pelo Senaqueribe aqui no texto que estamos estudando, não venham a invadir a nossa terra e nos amedrontar. A crente com medo do diabo, com medo das afrontas de Satanás, mas maior é o que está conosco
do que o que está no mundo. Acredite em Deus e confie em Deus, e coisas maravilhosas vão de acontecer através de sua vida. Deus há de enviar anjo e matar todo o exército inimigo para mostrar que Ele é contigo e com a obra que Ele abriu, proporcionou e há de proporcionar em sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus que nos conceda uma boa aula neste domingo e que a gente possa ter a oportunidade de usar essa nossa conversa aqui em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estar na Tua presença e nesta ocasião poder louvar e glorificar o Teu nome. Eu peço, Senhor, que continue nos abençoando, nos dando sabedoria, entendimento na Tua palavra e compreensão. Que o Senhor possa abençoar a mente desse professor e dessa professora, para que ele possa ministrar com sabedoria e entendimento a aula para os seus alunos. E que tudo que ele falar, se ele usar ou seguir alguns caminhos que aqui nós norteamos, que seja para a glória do Senhor. Nós só estamos dando alguns nortes de interpretação e de caminho de possibilidade para que ele possa seguir e assim ter uma aula brilhante para louvor do nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe a nossa aula. Amém e amém. Tenha uma excelente aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aqui. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor. Deus lhe abençoe. Amém e amém.